reinício aqui a apresentação dos trabalhos. Convido o trabalho caracrachá@ufsc, Sistema de Autorização de Acesso Agnóstico a Aplicações. É o Guilherme ou o Norberto? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, como me apresentaram, meu nome é Guilherme, mas todo mundo me conhece como Arthur, tá? Quando você trabalha com 5 Guilhermes, você acaba virando Arthur, né? Então, hoje vamos falar sobre um sistema que a gente desenvolveu no desespero, tá? Porque você sabe que a necessidade é a mãe da invenção. Tá? Então, para quem não conhece, eu sou da Federal de Santa Catarina, estamos em Florianópolis, né? E mais alguns campi distribuídos por Santa Catarina, mas trabalhamos bem no centro da cidade. Okay? Mais ou menos, somos, só para dar um contexto, né? Somos uns 2.400 professores, 3.500 tais, mais ou menos, e 34.000 alunos de graduação. Mais de pós-graduação temos alguns outros, ok? Tá, vamos começar por onde dói, né? Onde começou a doer para a gente e que eu acredito que dói para vocês também, né? Nós temos uma série de serviços de terceiros que a gente instala, mas a gente não quer mexer no código de terceiro, porque vocês sabem muito bem que mexer em código de terceiro é complicado, né? Um exemplo aqui que eu dou é essas ferramentas, como um PHP-MyAdmin, né? Um PG-Admin, coisas para acessar o banco que muitas vezes muitos precisam acessar, mas você não quer deixar aberto na internet, assim, para todo mundo. Tá? WebFTP, para os usuários poderem subir arquivos facilmente, né? E dashboards, como Metabase, que eu sei que alguns de vocês também utilizam aqui, que facilita a vida, mas é o tipo de coisa que você não quer deixar aberto. Tá? E outra coisa, quem nunca recebeu uns e-mailzinhos do CAIS, lá, né? Do Centro de putz, esqueci agora, incidentes, exatamente. Então, acontece de você ter que fechar o site serviço, ou qualquer outra coisa que você recebeu a notificação do CAIS, tu tem que fechar para o público em geral, né? Mas tu tem que deixar com acesso restrito. Por quê? Porque o dono do site, ou alguns usuários precisam ainda consultar, né? E outros ainda precisam fazer a manutenção do site. Pô, então, como é que se você tirar o site do ar, como é que o desenvolvedor vai conseguir também consertar esse site em produção? É meio complicado. Tá? E temos ataques também. Quem nunca passou por um ataque de scan, nunca identificou nos logs lá algum site querendo identificar vulnerabilidades no teu site, tentando fazer injeção de código de SQL e tudo mais, né? E DDoS. Né? Pô, DDoS é a coisa mais corriqueira que a gente tem. Tá? Soluções alternativas que a gente tentou para isso. Bloqueio por IP. Não, só essa rede aqui vai acessar esses serviços aqui. O problema é, tem externos. Cara, duvido que vocês nunca receberam um e-mail de um professor dizendo assim, nós contratamos uma empresa para instalar um site para a gente, um website. E você tem que dar acesso para essa empresa terceirizada para acessar a sua infraestrutura e colocar as coisas lá dentro. Então, fechar por IP é bem complicado. É mais manutenção do que solução. Tá? Então, vamos fazer uma VPN, vamos botar uma VPN, vamos dar uma VPN para o cara e abre para a rede da VPN para eles acessarem. Mas aí, e o gerenciamento das ACLs? Por quê? A mesma VPN que um terceirizado vai acessar, o outro também vai acessar. Então, o que um acessar, o outro também vai conseguir acessar outros servidores e por aí vai. E as credenciais expiradas, e essas coisas mais, né? Então, vamos botar um proxy autenticado, que a pessoa configura o seu navegador ali, bota login e senha. Só tem um problema, gente. A gente está em 2022, cara. Ninguém mais usa isso daí. E imagina botar o saco que é para botar alguém para configurar um proxy autenticado no seu navegador. Não, né? Então, qual foi o contexto que a gente se encontrava, né? Que a equipe se encontrava? O princípio, ser o mais simples do usuário usar. Tinha que ser simples.
Tá? Não, a gente não podia complicar o cenário. Ser simples, da equipe de TI também configurar. Tá? O nosso objetivo no projeto era fazer com que fosse uma linha de configuração para configurar tudo. Tá? Um site precisa ser fechado, tem uma vulnerabilidade, é só fazer o include de uma linha de configuração e está resolvido. Tá? E outra coisa, tem que ser reutilizável. O que significa isso? Significa que qualquer outra IFES aqui pode pegar o código e utilizar na sua infraestrutura. Okay? Nós já temos um single sign-on. Tá? Não é como alguns faca na bota aqui que implementaram do zero, né, como o TFPR, mas a gente utilizou o JASIG e utilizamos o CAS, que implementa o Samuel. Tá? E nós já utilizamos proxy reverso, nós temos containers lá, dá com pau, porque container você sabe que vai se reproduzindo, é pior do que máquina virtual. Então, temos um proxy reverso que simplesmente faz o SSL offload, né, e manda para os containers lá atrás. Okay? Qual que era o objetivo? Era para ser simples para o usuário. Eu queria que o usuário acessasse, fosse redirecionado para o single sign-on e simplesmente autenticasse e fosse jogado para o serviço. Perfeito, parece simples. Mas, identificar o protocolo de utilização ficou um pouquinho mais complexo. Então, para simplificar aqui, eu não fiz um videozinho, infelizmente, como outros já fizeram, né, mas eu trago uma alegoria. Imagine que você vai entrar num evento, o segurança olha para você, olha para ver se você tem um stampzinho ali, né, um carimbozinho. Não tem? Vai para o ticket, né, vai comprar o seu ticket lá, vai pagar, vai fazer o teu check-in. Assim que você fez o check-in, você ganha um selinho ali e daí você volta para lá. O segurança vai verificar se o seu selinho é válido, é daquele dia ou não é, né? E vai te deixar entrar no evento. Perfeito? Na teoria, falando assim, é muito bonito, mas quando tu vai levar para a prática é um pouquinho mais complexo. Mas quem tiver interesse, vai estar lá no artigo a explicação de todo o protocolo de autenticação. Ok? Então, simplificando, o usuário ele vai tentar autenticar o serviço, entra no proxy reverso. Né? A gente fez um serviço que ele tem dois papéis, de autenticador e verificador. Então, inicialmente, ele vai verificar que não existe o cookie de autenticação e vai jogar por autenticador. Okay? Esse autenticador vai identificar, esse cara não está autenticado. Joga para o single sign-on, independente do single sign-on que for, ou ALF2, Samuel, OpenID, como for. Joga para lá, né, autentica, o usuário entra com login e senha, naquela telinha que vocês viram, né, autentica e volta para o autenticador, que é o 5. O autenticador bota o cookie dele lá dentro, autenticado com JWT, tá, que é um tokenzinho, Web Token, Java Web Token, assinado, e manda ele acessar de volta o serviço. Ele vai acessar o serviço? Não, ele tem que passar agora pelo verificador. Como ele já tem o selinho, ele tem que verificar se aquele selo já ainda é válido, porque pode ser forjado também. Tá? A ideia é que ele joga para o verificador ali, que o verificador ele simplesmente ou ele responde um código 200 ou 400. Tá? Isso já é uma funcionalidade do Nginx, a autenticação de requisições. Tá? Respondendo isso, ele é mandado para o serviço. Tá? Bom, mas toda requisição você vai lá e verifica? Não, não é necessário verificar toda a requisição. O Nginx ele permite você fazer um cache de 1 minuto, 2 minutos, por aí vai. Então, nesse tempo do cache, ele vai passar simplesmente a requisição que já foi verificada. Então, a performance é totalmente aceitável. Okay? Problemas, tá? A gente tem que lidar. Quando você começa a adicionar tokens e outras informações na requisição, ela começa a
ficar gigante. Ou seja, se você controla o seu proxy reverso, não tem problema, você joga o tamanho máximo das suas requisições lá para 10K. Por padrão é 1K, tá, pessoal? Mas o problema é que quando ela vai lá para baixo da aplicação, você tem que tomar esse cuidado, que muitas vezes a aplicação lá embaixo não está esperando uma requisição muito grande, ela pode quebrar. Outras questões foram o logout da sessão. Como a autenticação está totalmente desligado do serviço de trás, né, você tem que fazer algumas gambiarrinhas. Né, gambiarrinhas não. Vamos dizer que você tem que combinar com os russos antes de como que você fará o logout da sessão. Por exemplo, combinaram a mesma URL / desconectar. Tá? Porque logout é muito padrão. Então, você tem que reinventar essa questão do logout das sessões genéricas. Né? E, por último, a renovação de sessões. Que, voltando, o problema é o mesmo. Como você é diferente do serviço embaixo e a conexão em cima, geralmente a gente estamos jogando isso nesse exato momento para a expiração do cookie. Né? Então, quando o cookie vai expirar, ele manda para você poder renovar a sua sessão. Ok? Muito obrigado por todos. Eu deixo aqui no final os artigos, um link do QR Code com os artigos e os slides, tá? O meu contato e o código para qualquer um poder acessar o código e poder colaborar com o projeto. Tá? Obrigado a todos. Para quem está nos vendo no YouTube, assina o canal, dá um joinha, dá um like. Valeu, pessoal. Oi. Obrigado, Guilherme, pela apresentação bem didática. Estão abertas agora as perguntas. Quem quiser, levanta o braço ou faz via slido.com. Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal mandar aí. Né? E gostaria de adicionar uma informação que eu achei diferente. Eu sou um dos poucos que deixaram a docência para ser analista, cara. A maioria aqui eu vejo que era professor, que era analista e virou docente, cara. Não, muito obrigado, a vida de analista é muito mais legal. Dá para inventar moda, né, cara? Vamos lá, primeiro. Linguagens usadas, perfeito. Utilizamos PHP, tá? Container e PHP. Como eu comentei ali na figurinha que tem o verificador e o autenticador, é um container e só tem um PHP, eu acho que, cara, se tiver 40 linhas, é muito grande, tá? Porque ele já tem, o PHP já tem as as bibliotecas de autenticação do CAS, do SAML e tudo mais. Ok? E é isso. Outra pergunta. Opa. Por que preferiu criar uma solução ao invés de usar algo como Traffic com Keycloak? Correto. Então, nós não utilizamos o Traffic, tá? Porque a nossa solução ela já partia antes com o Nginx separado. Claro que a gente poderia rodar um Traffic fora da solução de Kubernetes e de Swarm que a gente utiliza hoje, tá? Mas não... nós resolvemos simplificar a solução para utilizar apenas o Nginx. Eu não sei se o Traffic ele tem a questão de autenticação por externa, como o Nginx tem. Eu acredito que o HAProxy, o HProxy lá, ele tem essa funcionalidade. Tá pronto para usar Kubernetes. Ele pode ser utilizado sem problema nenhum, porque ele é simplesmente uma solução que vai subir numa porta lá e você vai apontar para lá. Ok? Tá no Docker.io? Não está no Docker.io. Está no GitLab. Nós temos um GitLab e lá já tem a imagem. Tá? Se vocês quiserem puxar a imagem de lá, pode utilizar também. Tá? Eu esperaria um pouquinho. Tá? Pelo seguinte, eu acredito que tem algumas variáveis de ambiente que não estão no container. Então, tem que eu acho que a URL de autenticação
não foi transformada numa variável de ambiente. Tá? Mas hoje, se vocês quiserem mudar ali, vai funcionar também. Tá? Qualquer coisa também é só entrar lá, fazer um push request, um merge request. Tá tranquilo. Feito? Qual o SO da imagem? PHP 7.4. É o padrão do PHP que a gente utilizou lá. Se vacilar, eu não lembro se é o Alpine que a gente está utilizando ou com Apache. Tá? No projeto, se vocês entrarem lá, no projeto tem o Dockerfile e tem um Docker Compose lá, de desenvolvimento. Ou seja, com um comando vocês já conseguem subir na máquina de vocês até o ambiente de desenvolvimento, com um Nginx ali configurado para fazer o roteamento. Tá? Então, na máquina de vocês, você já consegue apontar por um serviço de vocês e tentar autenticar. Okay? Como é feito o balanceamento de carga? Hoje, o balanceamento de carga, bom, ele depende por upstream. Né? Então, varia do cluster de vocês que está atrás do Nginx. Mas, por padrão, é por IP hash, se não me engano. Mas pode ser feito por menor quantidade de conexões e tudo mais. Tá? No caso que a gente colocou ali, ele simplesmente repassa para um back-end. O back-end, quem configura é você. O back-end no sentido do upstream do Nginx. Tá? Então, se vocês quiserem fazer por aleatório, round robin, está aberto para a solução. Tá? Quanto tempo levado para dev? Isso é complicado. É complicado porque ele foi uma evolução de uma solução que a gente já tinha. A gente tinha essa solução, só que sem autenticação, com o reCAPTCHA do Google. Tá? Então, era uma solução que a gente botava um wall, um reCAPTCHA na frente da solução, justamente para evitar ataques ataques em geral e vulnerabilidades. Tá? E daí a gente só simplesmente alterou para a autenticação. Tá? Evoluímos. Tá? A criptografia, a criptografia hoje está dentro do... Concordo que eu acho que criptografia é muito importante. Comentário muito importante. Então, internamente você pode utilizar vários tipos de criptografia. Atualmente, eu acho que o que está em produção hoje para a gente está utilizando não é nem criptografia, é só hash, comparação de hash, tá? MD5, básico. Mas a próxima versão que a gente vai colocar em produção agora é usando o JWT, colocando simplesmente atributos da requisição, seja user agents ou o IP do requisitante, né, tudo dentro do JWT, justamente para a gente verificar que o cara autenticou, está tudo bonitinho, a hora que voltar a requisição, deixa eu ver se o IP é o mesmo, para não forjar a requisição de outros servidores, né, e outros clientes. Mas o passo mesmo, o último passo que a gente quer dar, a gente não quer fazer o JWT, a gente quer fazer com que o single sign-on mande o JWT para a gente, que é possível. Tá? Hoje o SAML, o CASA e tudo mais, eles já possibilitam, em vez de mandar o ticket, o ST, que ele chama, né, para ir no profile pegar as informações, em vez disso, ele simplesmente manda o JWT para ti lá e você simplesmente faz a conferência do hash do JWT. Não precisa fazer outro tipo de cálculo ou de comparação. Tá? É interno ali mesmo. Então, terceiriza, simplifica, joga para fora. A gente encerrou o tempo. Só, por favor, a última pergunta. Registra os logs dos acessos? Sim, registra os logs de acesso internamente do container, mas quem pode fazer isso também é o Nginx que está fora, fazendo o proxy reverso. Os dois podem fazer logs. Tá? Atualmente, está interno do container, mas vocês têm que externalizar os volumes daí para poder ficar pertinente, né, persistente os logs do container. Obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal.